Bom dia a todos, boa tarde ou boa noite, eu não sei que horas vocês estão assistindo, né? Que Jesus os ampare e nos ilumine. Hoje mais uma aula do Livro dos Médiuns e essa lição ela tem no livro da Terezinha de Oliveira Mediunidade. Lembra que a gente está acompanhando os dois livros, né? Então, as principais aulas do livro da Terezinha, mas que a gente não encontra muito do conteúdo no livro dos médiuns, encontra, mas esparçado, né? A gente resolveu fazer essas aulas como algumas outras que nós já fizemos, né? E hoje nós vamos falar um pouco sobre cura, tá? Vamos lá. O que é saúde? Ela tá com movimento. Como eu não gosto, eu vou abrir tudo, tá? O que é saúde, né? É ausência de doença, né? Antigamente se falava que saúde, até a Organização Mundial da Saúde falava isso, né? Que saúde era ausência de doença, né? Mas a gente sabe que isso é impossível, porque ninguém fica sem doença, né? Porque se eu tiver uma cárie, significa que eu não sou saudável, né? Então, hoje a gente sabe que saúde é um bem-estar, né? Um completo bem-estar físico, mental, social e não meramente ausência de doença. Mas também um completo bem-estar, né? É impossível, né? Então, ou você tem algum problema físico, ou mental, ou social, né? Então, não é só a presença da doença, mas também não é um completo bem-estar, né? Não é um completo bem-estar, porque senão ninguém estaria saudável, né? No dicionário Euler, a gente já encontra que saúde é o estado do indivíduo cujas funções orgânicas, físicas e mentais se acham numa situação normal, né? Em que a pessoa se sente bem, é isso, né? Isso daí a gente chama de saúde. Então, definir saúde é uma definição assim que depende, né? Então, se eu não estiver bem hoje, eu não estou saudável, né? Então, é difícil da gente definir, né? Então, na prática, a informação sobre a falta de saúde, ela é mais utilizada. É mais frequente encontrarmos referências e coeficientes de mortalidade e morbidade, e raramente coeficientes de bem-estar físico, mental e social. Então, quando a gente pega que nem um jornal, uma revista, ou hoje no WhatsApp, que todas as informações são passadas ali, né? A gente encontra mais situações de doença, né, da falta de saúde, do que de bem-estar físico. Então, a gente fica sabendo, por exemplo, quantos morreram de Covid, quantos adoeceram, quantos fizeram os exames, né? Mas dificilmente a gente vê quantos se curaram, né? Quantos passaram pela doença sem ter necessidade de nada, a não ser um repouso, né? E se hidratar, etc. E assim com todas as outras coisas, né? A gente fica sabendo quantas crianças morrem, mas a gente não fica sabendo quantas crianças nascem, né? Nascem bem e saudável, né? Então, é difícil a gente ter coeficientes que meçam o bem-estar físico, mental e social nosso. Deixa eu abrir tudo, porque eu não gosto dessa coisa espremidinha, assim. Opa, ainda tem mais um. Então, o processo saúde-doença, o que significa processo saúde e doença? Né? É o modo como uma doença ocorre na coletividade, né? É o processo biológico, por exemplo, de desgaste e consequente reprodução de um funcionamento biológico diferente. Então, como é que é o processo da vida nossa, né? Então, todo esse processo saúde e doença, ele é o quê? É o processo biológico de desgaste e, consequentemente, reprodução, então a multiplicação, né, de um funcionamento biológico diferente. Quando ele não funciona bem, há o desenvolvimento de um evento, e esse evento a gente chama de doença, né? E todas as doenças, elas têm um processo de desenvolvimento. Então, vou resumir esse slide aqui, né? O que significa isso? Significa que no dia a dia nós vivemos bem. Quando esse processo, quando o nosso organismo ele sofre algum tipo de avariação, seja com a idade, seja que um órgão não funciona bem, ou porque nós fumamos muito, ou porque nós bebemos muito, ou porque a gente se exercita demais, por exemplo, ou há uma queimadura na pele, né? Tô dando vários exemplos assim, né?
Então, ao desenvolver esse processo, né, ele sofre uma avaria e aí a gente entra num evento e esse evento a gente chama de doença. Bom, toda doença ela tem uma história natural, né? Quando a gente estuda doença, a gente estuda a história natural dessa doença, né? Não é da doença, né? É da doença. Por exemplo, o Covid-19, a gente tinha estudado muito pouco ele, por isso que foi tão difícil no começo debelar e todo mundo não sabia o que fazer. Então, vamos ficar em casa, ninguém vai procurar nada. Então, isso daí foi um fato que hoje politicamente todo mundo julga, né? Mas que isso daí é comum acontecer com doenças novas, porque não se sabe como é que é o modo de transmissão, não se sabe como que é o modo e as consequências daquela doença, né? Então, o que acontece é mais ou menos assim, olha. A doença, quando ela começa devagar, né? Então, ela aparece na pessoa, né? A doença, ela não é detectada às vezes, tá? E muitas vezes a gente fica no estado de latência com aquele tipo de doença. Depois chega um pedaço, né, dessa história natural da doença num corpo, né? Pode ser humano ou de animal, né? Em que a doença é detectável num estágio pré-clínico. Então, eu começo a ter, ainda não tantos sintomas, mas eu começo a ter já a evolução daquela doença. Então, se for um vírus, ele começa a se multiplicar, se for um bacilo, ou se for um câncer, ele começa a multiplicar células, né? E aí, quando está mais ou menos no meio, né, os sintomas começam a desenvolver e aparecer. Então, é aqui que a gente normalmente procura socorro, procura um médico, procura uma unidade básica de saúde, né, ou algum tipo de socorro. Ele pode, então, encaminhar para a invalidez, para a morte ou para a cura. Então, aqui nesse final do desenvolvimento da história natural de uma doença, é que eu encontro o desfecho dela. Eu vou fazer um tratamento, eu posso ter sequelas, então são as invalidez, ou eu posso ir a partir para a morte se eu não conseguir debelar, ou então eu tenho a cura e tá tudo certo, né? Então, normalmente é isso que ocorre com o nosso corpo em todas as doenças que a gente tem, em todas as situações é assim, até numa cárie. É exatamente isso que acontece, né? Eu faço o tratamento e os sintomas aparecem, mas anteriormente eu tenho vários estágios, né, que a gente pode detectar. Quando eu conheço a doença, né, então eu sei quando ela começa. Então, muitas vezes eu faço uma prevenção antes, né? Então, por exemplo, uma hipertensão, diabetes, que são doenças crônicas, né? Eu posso fazer o tratamento dessa doença antes que ela comece, né? E aí, quando eu tenho o desfecho dela, ela não ocorre, eu perco essa história natural, né? E eu debelo a doença antes, tá? Para a gente entender mais ainda sobre doenças, né? Que hoje o nosso objetivo é um pouco isso, né? Todo esse processo doença que acontece no organismo de um indivíduo, né, ou vivo, né, ele tem vários fatores que envolvem isso, né? Então, entre esses fatores, eu coloquei alguns aí, né? São os fatores psicológicos, os fatores ambientais, psicológicos, né? Se eu não estiver bem, eu posso ter uma imunidade baixa, e a imunidade baixa, eu contraio uma doença que está aqui no ar, né? E aí eu fico doente. Os fatores ambientais, então eu vivo num lugar que tem muito barulho, como hoje está aqui em casa por causa da construção aqui do lado, né? Ou eu vivo num ambiente em que ele é insalubre, ele é cheio de mofo, minha casa é cheia de mofo. Ou então eu vivo num ambiente em que é muito quente ou muito frio, né? Aí tem os fatores educacionais, que são aqueles que eu não tenho muita cultura no meu local onde eu vivo, né? Então não tem cultura de higiene, não tem educação, eu não sei ler, eu não tenho acesso a informações, né? Tem os fatores culturais, em que todos os fatores culturais são aqueles relacionados ao que eu sei com a minha família. Aqui a população onde eu vivo tem determinadas coisas que eu acho que é importante, né?
Além disso, tem os fatores econômicos, então aquele país é pobre, aquele país é rico, eu sou pobre, eu sou rico, eu tenho acesso ou eu não tenho as condições de saúde, né? Não tenho água, não tenho esgoto, então não consigo ir no médico, eu não consigo tirar uma radiografia, né? Então tudo isso interfere nesse processo saúde-doença e na quebra da história natural da doença, né? Existem também os fatores políticos, né? Tem país, por exemplo, que não tem vacina para criança, então a criança adoece mais, né? Tem países, agora o Brasil não, o Brasil já tem isso daí, né? Nós temos um calendário de vacinação que ele só aumenta a quantidade de vacinas, então isso daí, na minha opinião, é uma coisa excelente para, na minha opinião não, na opinião de muita gente, né? É um fator excelente, porque a média de vida da criança é muito maior, né? Morre menos criança no Brasil do que em outros países que não tem isso, né? Por quê? Porque o fator político ajudou na compra de vacina, por exemplo. E tem outros fatores também, né? Minha cidade, o prefeito canaliza a água, o esgoto, faz a coleta de lixo uma vez por semana, no mínimo, né? E etc. Aí tem os fatores ecológicos também, né? Como que é o ambiente, como é que tem o rio, como é que tem as florestas, como é que estão as árvores daquela cidade, os animais, como é que a parte ecológica, né? Toda a parte da geração das cadeias, né? Ecológicas, como é que estão, né? E assim vai. Aí também tem os fatores genéticos, aquilo que o espírito atrai, né? Para que a gente possa reencarnar, né? E reencarnamos com determinadas doenças que nós temos que passar e outras não, né? E os fatores sociais, de que o jeito que a gente vive, como que a gente vive, o jeito que a gente observa as coisas, como que a gente se situa na vida, né? Que tipo de situação a gente se coloca como cidadão e etc. Tudo isso daí influencia e muito no nosso processo saúde e doença. Se eu tiver alguma coisa dessas com dificuldade ou não bem elaborado, eu sofro, né? Eu vou ter doença e não saúde. Aqui eu trouxe um exemplo. Bom, eu sou enfermeira, eu tenho que fazer essas coisas, né, gente? Vocês me desculpem. Pera aí que o computador tá lento. Pera aí que tá entrando. Então, olha, eu peguei um exemplo assim que eu passo até para meus alunos, né? Então, vamos supor a diarreia, aqui embaixo, tá? Aqui embaixo, ó. Então, a diarreia. A diarreia, ela pode levar a criança à subnutrição, né? Então, antigamente, morria muita criança no Brasil, né? Ainda morre, tá? Por subnutrição. Por quê? Porque a criança tem diarreia na infância, né? Antes de 1 ano, e aí ela morre, porque ela não consegue resistir, ela entra em subnutrição. Então, para evitar uma subnutrição e uma diarreia, num país tropical como o nosso, né, que é muito quente, então quais são os agentes patogênicos, né? Eu tenho bioagentes, né, que são os elementos micróbios e etc, né? Os fatores nutricionais, como essa criança está se alimentando, como ela está se hidratando, e os fatores congênitos. Será que ela tem um problema no intestino? Normalmente não. Normalmente são esses daqui os fatores. E aí vem os fatores ambientais, que interferem nesse processo saúde e doença. Por exemplo, se eu tenho moscas, o lixo aberto, o solo contaminado, né, por fezes, a falta de esgoto, de rede de água, a contaminação, então mora perto de um hospital que tem contaminação, ou então os alimentos vêm contaminados, né, ou por inseticidas ou por sujeira mesmo, né, e não são lavados. Tem os fatores socioeconômicos, escassez de alimentos, então pode ser uma subnutrição por falta de alimento. Ou então, a pessoa tem baixo poder aquisitivo e ela se alimenta mal, né? Tem gente que tem alto poder aquisitivo e se alimenta mal também, tá? Não come o nível de proteína, de frutas e de carboidrato que precisa. Não, é a habitação insalubre, é o baixo estímulo agrícola. Então, o pessoal sai da fazenda e vai morar na cidade. E ali não tem estímulo, né? Aqui na nossa região não é assim, né? Ou então é um nível grande de desemprego e a pessoa não consegue comprar. Ou então de subemprego, né? Trabalha num lugar que ganha pouquíssimo, né?
Ou então não tem escola e a criança fica em casa, né? Nós vimos esse ano como foi difícil, né, para algumas famílias, porque não tinha nem o lanche, né, e o almoço das crianças da escola. Os fatores culturais, né, que são as crendices, se eu comer isso com isso faz mal, ou então a criança tem que fazer tal coisa, né? A ignorância, a falta de higiene pessoal e doméstica, superstições, abuso de medicamentos e droga, desmame precoce, né? A mãe não amamenta, ou por vários problemas, né? E hábitos alimentares insalubres, né? Então é comer bolachinha, dar danoninho para criança, é comer bolacha que não tem nada, né? E etc. Chips, né? Que a criançada gosta muito, mas que não presta, né? Gosta porque não tem outra coisa, né? Não soube alimentar direito. Bom, só para vocês entenderem que a saúde é uma coisa que ela depende de vários fatores. Então, eu não vou pegar o corona, hoje eu pego o corona, né? Mas eu não pegaria o corona se a gente tivesse um nível de higiene diferente que a gente tem, né? Então, hoje, graças a Deus, a gente vai no lugar, as pessoas têm respeito, não ficam empurrando o outro, um socado em cima do outro, né? Por quê? Porque tem medo de um passar para o outro. Então, esses tipos de coisas já aconteciam em outros países, né? As pessoas têm respeito, né? Uma vez eu falei para uma pessoa, ela entrou no shopping aqui, Shopping Rio Preto, e aí ela falou, gente, quanta gente aqui dentro, era um estrangeiro, né? Quanta gente aqui dentro, né? Falei, por que lá no teu país não é assim, né? A gente é tão tonto, né? Aí ele falou, não, lá não, tem uma contagem. Se entrar X pessoas, aí não pode entrar mais ninguém, só quando sai é permitido a entrada, né? Eu fiquei olhando assim, né, na minha ignorância, né? Né? Na minha ignorância, porque eu achava que não existia isso, né? Lógico, porque é insalubre, né? E a gente vê mãe com criança com menos de 6 meses entrando no shopping center, né? Eu acho absurdo, mas tudo bem. Então, a gente tem que pensar também que a origem das doenças, ela de certa forma, ela é espiritual, né? Então, ela vem porque nós merecemos, né? O que nós precisamos, né? Então, o que dizem os espíritos sobre as doenças? Então, vamos lá. A doença em si, ela tem uma origem espiritual. Ela decorre do estado evolutivo do ser e nunca acontece ao acaso. Então, olha, hoje nós morando aqui em Rio Preto, morando onde a gente mora, com uma cidade, né, que é uma cidade muito boa, né, se a gente comparar com o resto do Brasil, né, então ela tem nós estamos aqui, né, porque nós precisamos estar aqui, né, e nada acontece ao acaso. Então, a origem, a doença, ela tem ação de energias fluídicas ou espirituais, né? Então, se eu sou tranquila, se eu reabasteço as minhas energias, provavelmente o nível de doença que eu vou pegar é muito diferente daquele que é agitado e que não reabastece, que não liga, que não se alimenta bem, etc. Fazem parte das vicissitudes da vida, né? Ela depende muito da nossa matéria, da grosseria da nossa matéria e da nossa inferioridade. Então, tudo isso ainda existe por causa disso, né? Se a gente vivesse num planeta que não fosse de prova e expiação, provavelmente a maior parte das nossas doenças teriam acabado. Vocês querem saber? Alguns livros falam que até os insetos que a gente tem, eles são alimentados pela nossa energia mental, para a gente ver, né? Então, vivemos num planeta de prova e expiação, né? E precisamos de muitas experiências para nos moldarmos. Então, a doença é uma delas, né? A doença mental, a doença social, né? Todas essas dificuldades que a gente encontra. Então, a doença, na verdade, ela é uma dificuldade que a gente encontra para a nossa própria evolução. Então, quando reencarnamos em famílias com problemas, por exemplo, que são aqueles problemas hereditários, por que a gente adoece, né? Porque nós temos ligação com eles, ou precisamos da situação como expiação ou prova, ou como testemunho, ou como fé, como superação, etc. Então, até a doença que vem dentro de problemas de família, né? E que não são poucas, porque a gente acha que são, mas não são, né? São muitas, né? Porque tudo determina a genética, mas quem determina minha genética, Vânia, fui eu, espírito, né?
meu espírito, que quando chegou perto do meu pai e da minha mãe, né? Ele já tinha uma determinação ali e eu suguei, entre aspas, né? Porque não é bem isso, mas a minha próprio perispírito já determinou que tipo de energia que eu tenho, né? Ele já tem um tipo de energia e ele determina que tipo de genética que eu preciso ter, né? Para viver nessa existência, né? Então, todos os problemas que as famílias têm, né? De genética, por exemplo, né? É porque nós precisamos, né? Vou dizer para vocês que eu tinha 42 anos, eu descobri um câncer de mama, né? Ninguém na minha família tinha, né? Eu até participei de um estudo muito grande americano, que naquela época eles estavam levantando isso, gente, há 25 anos atrás quase, sabe? Graças a Deus, né? E ninguém era na genética da família ninguém tinha, né, câncer de mama. Então eu participei desse estudo, mas porque era um estudo grande mesmo. E que hoje, graças a Deus, esse estudo ele faz aquilo no computador e que determina, por exemplo, se a mulher precisa tomar químio, se não precisa, se precisa tirar a mama toda, se precisa fazer rádio, né? Hoje tem toda essa determinação, que tipo de medicamento ela vai tomar, né? Naquela época não, tirava e depois fazia cirurgia, fazia rádio, fazia químio, né? E a químio era bem diferente do que era hoje, né? Então, provavelmente, para mim não era hereditário. 6 meses depois, minha mãe detectou câncer de mama. Mais 6 meses depois, uma tia minha. Depois de 2 anos, uma prima minha. E recentemente, mais uma prima minha. Né? Então, na verdade, era hereditário mesmo. As mulheres da família precisavam passar por isso, né? Para aprender as coisas, né? Não sei que coisa, mas muitas coisas eu aprendi com certeza, né? Então, outras vezes ignoramos higiene, cuidados, prevenção, exposição e descuido, né? Então, quantas e quantas vezes a gente sabe que não pode fazer aquilo, mas a gente vai lá e faz, né? E tanto como doenças crônicas, que é aquela que a gente vai adquirindo com o decorrer da vida, né? E ela aparece ali num tempo e a gente não consegue mais resolvê-la, né? Como as transmissíveis, que quando mais higiene a gente tem, isso acaba, né? Então, se você pega na Organização Mundial da Saúde, países com doenças transmissíveis, você vai ver que os países desenvolvidos, eles não têm quase mais nenhuma, né? Uma vez eu fui falar lá em Portugal, eu trabalhava com rancenias, né? Agora eu me aposentei um pouco do programa. Então, mas eu ainda faço pesquisa com rancenias. Então, eu tenho ainda paixão pela rancenias, pode deixar. Então, eu fui para Portugal, né? Fui apresentar um trabalho em Portugal. O tanto de paciente que tinha em Portugal inteirinho era o tanto que tinha aqui em Rio Preto, né? Então, países mais desenvolvidos, eles têm menos doenças transmissíveis. Esse daí é um exemplo, mas todas as outras doenças, diarreia na infância, países desenvolvidos não têm. Por quê? Porque eles cuidam, eles fazem prevenção, eles atingem a população se cuida, né? Veja bem, com a pandemia nós mudamos vários hábitos, né? Porque hoje a gente está com uma prevenção, com medo da exposição, a gente não tem descuido, né? Ninguém mais espirra na cara do outro, né? E se você, essa semana eu entrei no escritório dos meus filhos e saí. E saí com umas sacolas, né? E a minha bolsa. E eu não sei porque eu fiquei com a máscara pendurada na mão. Olha, eu que sou super cuidadosa. E eu tinha parado o carro bem longe, né? E fui andando, andando, e todo mundo na rua olhando para mim assim, com uma cara assustada. Eu falei, nossa, o que tá acontecendo que tá todo mundo olhando assim para mim, né? Quando eu sentei no carro, que eu pus a bolsa, eu vi que eu tava com a máscara na mão. Eu falei, ai, eu tô sem a máscara, pus a máscara correndo, né? E aí eu comecei a rir, falei, olha como nós mudamos os hábitos, né? Antes, se você visse uma pessoa de máscara na rua, você falava, nossa, deve ter uma doença infecciosa, não era assim que a gente pensava? Hoje não, é o contrário, se você vê uma pessoa sem máscara, todo mundo olha e fala, ué, por que você tá sem máscara, né? Então, a gente vai começando a cuidar para que as coisas não aconteçam, né? Não estou dizendo que a gente vai ter que usar máscara a vida toda, não é isso. É que muda a educação nossa, né?
Aqui, só para vocês terem uma ideia, eu trouxe um quadro para a gente ver que quando a gente se cuida, a gente não adoece ou adoece pouco, né? Adoece menos do que quando a gente não se cuida. Então, vamos lá. Aqui, ó, é de um livro da Quinta Diretriz Brasileira de Hipertensão Arterial, tá? Então, ele começa a falar assim, que a modificação no estilo de vida causa um impacto muito grande na pressão arterial. Quem tem pressão arterial aí? Então, olha isso daqui. Aqui é a né, milímetros de mercúrio, né? É aquele aparelhinho de pressão que você bomba lá o aparelhinho, né? E que ele vai com a ponteirinho. Então, normalmente a pressão é 8 por 12, certo? Então, 8 não, é 80 por 120 milímetros de mercúrio. Então, vamos lá, para vocês entenderem. Uma modificação na redução de peso, então, se eu diminuo a redução de peso, tá? E controlo meu peso para não sobrepeso, porque aqui é não sobrepeso, tá? E esse IMC, que é a altura vezes o peso dividido pela altura. Acho que é isso, já nem lembro mais como é que é a fórmula, né? Eu reduzo, ó, uma redução de 10 quilos no corpo de uma pessoa, ela reduz de 5 a 20 miligramas de mg. Olha o tanto. Significa o quê? Que se eu tenho 15 por 9, eu diminuo de 5, aqueles pauzinhos, a 20 pauzinhos. Então, a pressão diminui. Se eu faço uma dieta, essa dieta é um símbolo, DASH, que é a alimentação diária que todo mundo, preconizado pela Organização Mundial da Saúde, que todo mundo deveria ter. É o consumo rico em frutas, vegetais, laticínios de baixo teor de gordura e redução da gordura saturada total. Eu abaixo de 2 a 14 milímetros de mg. Se eu reduzo o sódio na comida, né, de 2 a 6 gramas de sódio, né, eu reduzo de 2 a 8 miligramas de mg. Então, eu desço aqueles pauzinhos mais ainda. Se eu faço uma atividade física, né, aeróbica, como a caminhada vigorosa por 30 minutos por dia, na maioria dos dias da semana, então, se eu pego e ando todo dia, mas é vigoroso, tá? Eu abaixo de 4 a 9 milímetros de mg, né, de mercúrio. Se eu tenho um consumo de álcool limitado, então eu limito o consumo a não mais de 2 drinks por dia, ou 30 ml de etanol para homens e um drink para mulheres ou pessoas de baixo peso, eu abaixo de 2 a 4 milímetros de mercúrio. Com isso, eu mantenho a minha pressão normal. Então, redução do peso, dieta rica em proteínas e frutas, né? A dieta com redução de sódio, então tiro um pouco o sal, uso mais limão, por exemplo. Atividade física, então caminho 30 minutos, que todo mundo pode fazer isso. Eu não ingiro bebida alcoólica, mas quem ingere, diminuir a bebida alcoólica para pouquinho, né? Pouquinho já tá bom. Eu consigo controlar minha pressão arterial. Isso mostrando como é importante a gente se cuidar, né? Então, quando fala de doença, é porque a gente não está se cuidando, alguma coisa está acontecendo, então vamos cuidar, né? Que mais os espíritos falam, né? Eles falam assim, que as enfermidades, elas podem ocorrer por ação fluídica. Então, assimilação de fluidos ou energias conforme a nossa faixa vibratória. Então, muitas vezes nós adoecemos porque nós vivemos num ambiente pesado, a gente absorve energias do ambiente, né? Então, nós podemos adoecer quando nos perturbamos ou nos desequilibramos fisicamente e emocionalmente, né? Uma das coisas a gente pode acontecer. Então, por nós mesmos ou por ação dos outros. Então, eu vou falar uma história que eu acabei de conversar com uma pessoa agora. A pessoa fala assim, olha, do dia que eu fiquei sabendo do Covid, eu fiquei tão assustada que eu descompensei meu diabético. Então, a mente descompensou, ele começou a absorver energias ali que não precisava, né? Eu não consigo sair de casa, eu estou assustado com a situação do Covid, né? Então, o que ele fez? A pessoa
pensou, né? Ai, o que vai acontecer comigo que sou diabético, né? E aí descompensou tudo. Então, aí é mais perigoso ainda. Então, se a pessoa se concentrar, olha, eu sou diabético, Covid é ruim para quem é diabético, é ruim para quem tem problema pulmonar, tá? E daí, o que eu vou fazer? Eu vou me prevenir, eu vou usar máscara, eu vou tirar a máscara com cuidado, eu vou lavar as mãos, eu vou tomar banho, se eu tiver que sair, eu saio, volto, troco a roupa, tomo banho, né? Eu me mantenho limpo, né? Higienizado, tá? Então, eu posso contrair doença quando eu agito. Teve uma época que eu estava assistindo muito os programas de rádio, entrava no carro, já punha no programa de rádio, chegava em casa, meu marido gostava de ver na televisão, no YouTube, as coisas de política, não sei o que, não sei o que lá, e começou a me dar taquicardia. Taquicardia, taquicardia, taquicardia. Eu parei e falei assim, peraí, por que eu tô sofrendo? Eu dou conta de trabalhar com esse, né, de fazer alguma coisa com a pessoa que rouba, ou com a pessoa que faz isso, a pessoa que transgride, a pessoa que faz o quê? Não, eu não dou conta, porque eu posso melhorar meu voto. Isso eu posso fazer, votar em quem eu acredito que seja honesto, tá? Fora disso, essa agitação traz mal para quem? Para mim. Assistindo ou não assistindo, muda alguma coisa? Não, não muda. Porque eu assistindo ou não assistindo não muda nada, né? Eu posso até influenciar as pessoas, porque eu tenho inteligência de ir lá e falar, olha, não vota mais no fulano, faz isso, faz aquilo, né? Isso eu posso fazer, mas isso daí eu faço dentro do âmbito de amigos, dentro do âmbito familiar. Eu não preciso ficar assistindo todo dia a mesma coisa e batendo na mesma tecla. E as pessoas não mudam, né? Parece que não muda, né? Principalmente aqui no Brasil, né? Mas fora do Brasil também é do mesmo jeito. Até um pouco menos, talvez, mas é do mesmo jeito. Então, a Vânia, por si só, ela tem que aprender a ter o equilíbrio. Então, eu me afastei disso tudo. Pelo meu próprio bem-estar. Eu sou desatualizada? Não, porque eu sei o que está acontecendo. Mas eu já não assisto com aquela de ouvir tudo aquilo lá. Por quê? Porque me faz mal. Então, eu não me alimento de energias que eu mesmo crio quando eu vejo uma situação que é contra os meus princípios, por exemplo, né? E aí eu me sinto mal com aquilo lá pelo que o outro está fazendo. Mas isso não resolve, nem para o outro e nem para mim, né? Então, também pode acontecer por ação do outro. A pessoa vem e fala alguma coisa, você passa mal, você se sente mal, né? Ou então um espírito obsessor vem te obsediar, ou vem me obsediar e eu posso passar mal. Então, tudo é forma de pensamento e eu tenho que parar. Então, pensamento versus assimilação dessas energias, versus expansão dessa energia. Equilíbrio, se eu estiver bem, que nem num passe, ou numa oração, ou numa meditação, em que ou numa boa leitura, ou assistindo uma palestra, ou estudando, ou lendo um bom livro, né? Eu posso pensar, assimilar e expandir minhas energias com equilíbrio, ou o inverso. Eu posso tender ao desequilíbrio se eu não conseguir fazer tudo isso bem, né? Então, o perispírito e o corpo, eles sentem, a gente sabe disso, né? Que todas as energias vão modificar, né? Então, mexe com o meu corpo perispiritual e repassa para o corpo físico. Ou vice-versa, se a coisa está no corpo físico, né? Repassa para o meu corpo perispiritual. Então, todo pensamento, o meu pensamento também pode estar mandando para outros espíritos, como, por exemplo, a minha casa, o ambiente da minha casa, né? Assim como a minha casa, o ambiente da minha casa e os espíritos que estão aqui, ou encarnados ou desencarnados, também pode influenciar no meu pensamento. E isso pode dar saúde ou doença, né? É o que a gente deseja. Também pode ser de modo intenso e demorado, né? Então, isso daí, dependendo do que a gente faz, a doença pode vir de um modo intenso e demorado. Então, a gente tem que tomar cuidado, né? Ele corrompe os fluidos bons e se a gente não se renova, cada vez mais ela vira crônica, né? Então, é o pensamento negativo, são as manias, ver o lado difícil da vida, né? Não consegue ver o lado bom da vida, né? Absorver as energias dos ambientes, né? Tem que ter cuidado, né? Ah, como que eu absorvo isso? Aí você tem que estar bem,
Se aquele ambiente é muito pesado, é muito difícil, evite. Agora, se ele é e você precisa, por exemplo, um trabalho, você precisa trabalhar e precisa, então se proteja. Como é que a gente se protege? Vocês sabem, né? Oração. Entrar pensando em Deus, né? Desejar o bem para as pessoas que ali estão, né? Criar uma atmosfera que nada te abale, né? Então, a maioria das moléstias procedem da alma, da mente em desequilíbrio, da desarmonia interior, tornando o organismo vulnerável. É lógico que nem todas, tem coisas que a gente tem que passar, faz parte do nosso programa, né, de reencarnação. Então, não tem jeito. Aí, o que a gente vai fazer? Sofrer, chorar, fazer birra, né? Porque a gente faz isso, né? Por incrível que pareça, a gente tem idade, mas a gente se comporta como criança espiritual, né? Não, é entender que a gente tem que passar por isso e aprender com isso. É isso, nós não estamos aqui. Nós somos feitos de carne e osso. Que se eu cair no chão e quebrar o osso, é porque faz parte da vida, é feito de osso mesmo, né? Então, faz parte da vida isso, é coisa que pode acontecer. Eu posso contrair o Covid? Pode, como todo mundo já contraiu, né? Isso daí não quer dizer que por causa disso eu sou desequilibrado, não é isso, porque faz parte da nossa vicissitudes da nossa vida, né? A gente está inserido nesse planeta, né? Então, é entender tudo isso. Em resumo, saúde é principalmente uma questão de manutenção do equilíbrio fluídico. Então, quanto mais equilíbrio eu tenho, melhor é. Ah, não estou indo no centro, não estou tomando passe. Ok, passe é maravilhoso, porque é uma energia já direcionada, ele vai direitinho onde a gente precisa, o nosso organismo absorve, a gente sai renovado, né? São 3 minutos de renovação assim que a gente passa a semana bem. Mas eu não tenho o quê? Eu tenho leituras, eu tenho oração, eu tenho a meditação, eu tenho a boa conversa, eu tenho aulas, é só entrar no YouTube, você vê 300 milhões de palestras, né? Uma mais linda que a outra. Então, você sabe como reabastecer, né? Se alimentar bem, se hidratar, também reabastece, a gente sabe disso. E como encarar as enfermidades? Bom, eu estou doente, e aí, como encarar? Podemos promover a saúde e cuidar do corpo, cultivando bons pensamentos e sentimentos e praticando bem. E prevenir as doenças, para a gente tem que entender que doença é um alerta, tá? É um alerta, olha, não está indo para o caminho correto, ó, toma cuidado. A gente tem que pensar, o que é que eu estou fazendo, né? Pode ser também uma prova, né, que eu preciso passar, ou uma expiação, né? É provar que eu sei passar por ela bem, né? Porque se eu passo mal, eu vou ter que repetir. E que exige reajuste. Então, eu preciso me reorganizar. Ou seja, de um jeito ou do outro, eu tenho que aprender a viver bem. Então, como superar, né? O que está causando? O que é que está causando isso? Modificar. Ah, eu tenho dor na coluna. Aí tem dor na coluna, tem dor na coluna. O que eu descobri por quê? E modificar. Ah, é a cadeira, é o colchão, ou então é a maneira como eu ajo, quando eu fico nervosa eu contraio, né? Quando eu trabalho demais eu fico assim, né? Então, ótimo. Então, de vez em quando eu tenho que relaxar. A possibilidade de ação, há necessidades físicas e de socorro espiritual, né? Tem jeito de fazer alguma coisa? Tem. Então, vamos procurar. Precisa ter profissionais de saúde para te ajudar? Precisa. Então, ele vai dar facilidade, né, do campo físico e no campo espiritual, a gente tem milhares de recursos, milhares de recursos. Basta ver que todos os livros do André Luiz e do Manuel Filomeno de Miranda, o socorro vem para uma casa, para uma pessoa, para uma determinada situação, quando alguém faz uma prece. Então, eu não estou bem? Ore, mas ore mesmo, né? Você encara a enfermidade com mais tranquilidade, né? E o auxílio vem, isso eu tenho certeza que vem, né? A outra coisa que é importante é a resignação, né? Se veio a doença para mim, qualquer que seja a situação, né? Vamos aceitá-la, né? Correndo atrás para que ela não piore, para que eu não passe para as outras pessoas, ou então para que eu passe bem durante esse momento. Se ela for incurável, que eu entenda isso, que faz parte do planejamento da minha vida. Eu sou um espírito imortal, esse corpo não é eterno, né? Ele perece. Então, lembrando-nos de que lesões e chagas, frustrações e defeitos em nossa forma externa
São remédios da alma que nós mesmos pedimos na farmácia de Deus, né? Quantos e quantos espíritos antes de reencarnar falam, ai, não, não, não. Nosso lar tem um caso desse, né? O espírito chegou lá, era lindo, maravilhoso, corpo perfeito. Não, não, pelo amor de Deus, eu vou cair em tentação, eu vou querer ser isso, a vaidade vai, o orgulho, a vaidade vai sobrepor aqui, põe um defeitinho aí deram um defeitinho no tornozelo e a pessoa não andava meio difícil, assim, o resto do corpo ótimo, mas a perna tinha um probleminha, né? Sempre tem um porquê e um para quê, sempre, né? Lembrar que a gente é passageiro em relação a toda a nossa existência, então isso daqui é um pedacinho da nossa vida assim, né? O restabelecimento da harmonia com fé, determinação, simplicidade, amor, paciência e aceitação. Eu lembro uma vez que eu estava grávida e eu tive uma infecção, uma febre, e podia ser uma virose. Eu estava grávida, estava no 3º mês, né? E fui num médico, e o médico falou, ó, Vânia, uma febre assim é uma virose, isso daí pode ser rubéola, por exemplo, pode ser isso, pode ser aquilo, você já teve, não lembrava, tal, Aí esse médico falou pra mim assim, é melhor você tirar o nenê, né? Eu fiquei pensando assim, eu engravidei com 25 anos, 24 anos. Não, esse menino foi com 25 anos, eu tava. 25 anos da minha vida. Quantos meses eu tive durante 25 anos? Muitos meses, né? Para pegar uma doença, né? E essa doença é uma doença de vírus, né? E aí eu fiquei pensando assim, eu poderia ter pego lá com 1 ano de idade, com 2 anos, quantos meses, né? E fui pegar exatamente no 3º mês da gestação, né? Não deve ser à toa, né? E aí, com uma dúvida tremenda, tudo, você engravida, você tem o desejo do filho, né? Já tem um amor, né? E continuei com a gravidez, passou tudo e não era rubéola. No entanto, que depois que eu comecei a trabalhar, eu tive rubéola mesmo, aí que eu tive rubéola. E a criança super saudável. Então, tem coisas na vida da gente que a gente tem que ter resignação, pensar, peraí, por que está acontecendo isso na nossa vida, né? Então, deixa eu abrir tudo, porque senão fica caindo assim, isso. Então, a saúde é entendida como reflexo do equilíbrio do ser em relação às leis divinas, que são as leis de amor, né? Por que que hoje ainda no planeta a gente tem tanta doença, né? Tanta falta da saúde, né? Porque ainda a gente não cumpre, né? De certa maneira, o planeta todo ainda não cumpre com as leis do amor. Nós temos grandes dificuldades, né? Nós temos grandes atitudes de desamor perante tudo, perante a natureza, perante os outros, né? Perante a nós mesmos, né? Então a doença é um reflexo desse desequilíbrio, né? Ela não acontece por um acaso, ela tem, já falei, uma origem espiritual, né? Ela decorre do estado evolutivo do ser, né? Porque quando a gente mais evolui, menos doença a gente tem, né? E, como eu falei, a gente pode enfermar por influências, perda dos fluidos vitais, né? Que a gente não absorve muito bem. Então, é possível curar pela ação fluídica? Sim. A cura espiritual, ela está baseada na compreensão do princípio espiritual na vida. Então, é possível se curar pela ação fluídica, sim, né? Muitas doenças são curadas, a gente nem imagina, né? Numa sala de passe, por exemplo, muitas doenças são curadas. Tudo no universo é energia em estados vibracionais diferentes. Hoje, gente, já tem até medicamentos vibracionais, né? Vocês já sabem disso, né? Existem remédios, na verdade não são remédios, são ações, por exemplo, que curam pela vibração do som, tá? Não é só aquela química. Pela vibração do som, você entra em sintonia e cura de doenças, aumenta o sistema imunológico, ou então doenças, medicamentos, eu não sei se nem se o nome é medicamento, né? Porque medicamento remete à química de laboratório, né? São elementos, né? Vibracionais mesmo, eles entram em sintonia com a vibração daquele substância, né? Por exemplo, vibração de uma parasita intestinal, vibração de
de uma enxaqueca, tá? Olha só que interessante, né? E melhora bastante mesmo. Ai, peraí, deixa eu abrir aqui. Ui. Acho que é só isso. Então, vamos lá. Então, como que isso ocorre? Então, o espírito, né? Através do fluido cósmico universal, que a gente estudou lá no livro dos espíritos, ele age, manipula os fluidos e modifica suas propriedades pelo pensamento e vontade. Isso pode ser consciente ou inconsciente, por isso que tem que trazer para a consciência. Se eu sou uma pessoa negativa, eu tenho que parar e falar, por quê? Por que eu estou pensando assim? Essa árvore tá seca. Tá. Mas ele não tem galho verde? Tem, então ela não está seca. Ela tem alguns galhos secos, mas ela tem muito mais galhos verdes, né? Então eu tenho que começar a avaliar de que forma que eu estou encarando a vida e o mundo, né? Porque aí meu pensamento, de forma consciente, ele vai se tornando inconsciente. O inconsciente que eu quero falar assim, não é inconsequente, né? Ele vai se tornando um hábito na vida da gente, para ver as coisas de uma forma melhor, avaliar as pessoas, de julgar as pessoas de uma forma melhor, né? Então, o fluido cósmico universal, pela vontade do espírito, ele age sobre o perispírito também. Então, é o espírito pensando, o perispírito ressente, absorve energias, e esse reflexo do que pensamos, pelas imagens criadas e colocadas em ação, ele absorve e emite o fluido, que é neutro pela vontade e pensamento do espírito, né? E aí ele dá qualidade ao nosso corpo. Todas as nossas células ficam encharcadas dessa energia, que pode ser boa, como pode ser ruim, né? Dependendo daquilo que a gente pensa. Então, ele reage de acordo com a vontade e os pensamentos do espírito, podendo sofrer alterações. Então, como a gente vive assim, né, numa escala assim, então uma hora a gente tá bem, outra hora não tá, outra hora tá bem, outra hora não tá, a gente tem que tomar o leme da nossa condução. Então, eu não posso ter tanta variação de humor, né? Eu tenho que me controlar. Por quê? Porque meu pensamento está dando qualidade às minhas células. Estou falando do físico, né? E minhas células é que vão produzir problema para mim físico. E eu vou viver mal. Eu não vou viver bem. Eu vou viver de uma forma e que me dói, eu tenho dor, eu tenho assimilo vírus e bactérias, eu adoeço. O corpo perispiritual, então, nem se fala, né? Que vai tendo todas as complicações físicas referentes a isso. Então, não sei se eu soube explicar bem, mas o pensamento meu, como espírito, ele vai dar qualidade e absorção boa do fluido cósmico universal, transformando ele em energia positiva. Da mesma forma, se eu tenho pensamento ruim, eu absorvo o fluido cósmico universal e eu despejo sobre mim energias deletérias. As minhas células físicas vão absorver também, porque o meu perispírito está absorvendo, e eu vou causar bem-estar para essa célula ou mal-estar. Mal-estar, eu crio doença. É isso, né? Então, o pensamento nasce na mente, percorre todo o organismo, cada célula, antes de se irradiar. Não há um segundo do nosso pensamento que não fique gravado no nosso corpo perispiritual. Então, olha, tudo que a gente pensa no dia, se a gente anotasse, a gente ficaria horrorizado, né? Por quê? Porque a gente pensa, julga, né? É difícil, né? Mas a gente está aqui para aprender. E se a gente lê sobre isso, tem que aplicar, né? Eu estava lendo um livrinho que eu achei sensacional, né? É um livro que acho que todo mundo deveria ler. Ele chama Fahrenheit, acho que é 457. É um livro que foi escrito em 1943, né? E ele fala da nossa realidade. E aí o autor, que desencarnou há pouco tempo, ele falou assim que todo mundo falava assim, isso daí é um livro de ficção científica. Ele falava, não é, não é, porque talvez ele tenha percebido que isso ia acontecer, né? Então é muito interessante o livrinho. Não é o livro espírita, não. E um dos personagens, ele fala o seguinte, o bom da gente ter o livro e ler é que a gente aprende coisas novas, né? Descobre curiosidades e coisas novas, a gente melhora o nosso vocabulário e a nossa língua, mas principalmente a gente coloca em ação aquilo que a gente aprendeu, né? Então, se eu parar nas duas coisas, o livro não serviu de nada, né? Se eu tiver só uma coisa, o livro não serviu de nada, mas se eu conseguir as três juntas, é a melhor coisa, né?
Então, opa, outra vez, outra vez, outra vez, outra vez. Espera aí, mais um. Isso. Então, vamos lá. Toda cura espiritual se dá por ação fluídica. Então, eu vou lá no centro, eu assisto a palestra, eu tomo passe, né? E ali ocorre uma cirurgia espiritual em mim, né? Cirurgias entre aspas, né? Então, o que que acontece? O meu espírito, com os pensamentos, os sentimentos e a vontade de se modificar, ele cria energias, né, permanentes e energece esse espírito, tá? Se eu penso coisas más, né, são maus energias, eu absorvo o fluido cósmico universal, ele se transforma em energia ruim, porque ele é maleável, impregna meu corpo perispiritual, que tá aqui, né, que absorve e irradia esses efeitos ruins para o meu corpo físico, tá? Isso daí, por exemplo, tive uma má notícia. Imediatamente eu crio esse pensamento, eu começo a passar mal, eu tenho enxaqueca, dá ânsia de vômito, eu absorvo e irradio e daqui a pouco meu corpo tá, ai, tô passando mal, eu tô com taquicardia, né? O exemplo que eu dei lá do coisa que eu via na televisão ou que eu ouvia no rádio, e que eu desliguei para cortar isso daí, tá? Isso daqui a gente faz isso daqui milhares de vezes ao dia, né? E dá uma impressão danosa, né, para o corpo físico de mal-estar ou de doença. Se isso daqui é constante, ela transforma em doença. Eu posso ter só mal-estar, mas se eu tenho isso sempre, eu vou transformando em doença, né? Eu nunca me esqueço uma vez que eu estava atendendo uma pessoa na unidade básica de saúde e aí a mocinha que estava atendendo ela antes falou para mim assim, ó, ela é freguesa, ela vem sempre. Eu odeio quando fala isso para mim. Aí eu chamei ela na sala, né, de consulta e falei, o que que tá acontecendo com a senhora? Ah, eu tô com a pressão alta, eu tô passando mal, eu venho aqui uma vez por semana, 2 vezes por semana eu tô aqui. Só essa semana eu vim 3 vezes. Falei, ah, tá, mas por quê? Não, porque a pressão tá alta. Não, não, mas por que que a pressão tá alta? Não, eu não sei. Tá se alimentando bem? Não, tô. O que que tá acontecendo? Aí depois que ela viu que eu tinha curiosidade e interesse por ela, ela falou assim: ó, o problema é que eu tenho um problema em casa. Eu falei: ah, a senhora quer contar? Ela falou: eu vou contar. É que minha filha separou do marido e tá em casa e não sei o que, e briga, então eu tô num ambiente, olha só, que eu não consigo resolver. E isso daí eu começo a passar mal, começo a sentir mal e a doença que já estava nela instalada, né, começa a se tornar um peso para ela, né? Então veja como que isso daqui é a verdade, né? A doença, ela age por ação fluídica, né? Era a doença dela que estava mal? Não, porque a pressão dela estava controladinha. Mas quando surgiu pensamentos e vontade, eles se tornaram enérgicos, ela tinha maus pensamentos, ela absorveu, o perispírito absorveu essas energias negativas, irradiou, começou sensação de mal-estar no começo e aumentou a pressão depois, né? Isso daí virou uma doença, né, crônica, né? Ela não vai resolver o problema enquanto ela não resolver a situação da filha. Eu posso dar remédio hoje, daí meia hora ela tá com a pressão alta outra vez, à tarde ela já tá com a pressão alta, de madrugada, né? Então, são as coisas que a gente conhece, né? E acho que todo mundo sabe disso, né? Da mesma forma, quando eu tenho pensamentos bons, eu absorvo o fluido cósmico universal, né, que são os fluidos espirituais, eu passo para o meu corpo perispiritual, ele absorve e irradia, e aí, como ele é bom, leve, salutar, cheio de energia, cintilante, eu passo esses efeitos bons para o meu corpo físico. Então, eu vou ter uma absorção de salutar de bem-estar. Né? Então, da mesma forma, se você vai e assiste um show, você assiste um bom filme, você lê um bom livro que te eleva, você tem uma conversa gostosa, você abraça as pessoas que você gosta, né? Você cuida de uma criança,
Tô falando as coisas que eu gosto, né? E isso daí te dá um grande bem-estar. Você termina uma tarefa, né? As donas de casa vê a casa cheirosa, né? Então, tudo isso daí dá uma sensação de bem-estar. Isso, teu corpo perispiritual absorve essas energias, né? E você se sente bem, de uma forma bem salutar. Então, a cura se opera mediante a substituição de uma molécula malsã por uma molécula sã. Kardec falava isso. Então, pensamento e vontade, através do perispírito, que esse perispírito passa para os chakras e o organismo absorve todas essas coisas boas, né? E se recupera muito rapidamente, né? Então, pessoas muito alegres e confiantes saem das doenças muito mais fácil do que pessoas que relutam, que têm um pensamento negativo. Isso é mais do que declarado. Então, o perispírito, deixa eu pôr aqui, peraí. Então, o perispírito, ele tem uma função sustentadora. Ele que garante a vitalidade do corpo físico, né? Conservando a integridade do mesmo durante a encarnação. Lógico, isso daí a gente já viu lá no Livro dos Espíritos. O perispírito assegura a estabilidade da vida em meio da contínua renovação das células, né? Leon Denis fala isso no Invisível. As células do corpo são renovadas de 7 a 10 anos, através do ar, dos alimentos e dos líquidos que ingerimos, né? E da respiração também. As células de diferentes órgãos e tecidos se renovam com ritmos diferentes, dependendo do quanto cada uma precisa trabalhar para desempenhar as suas funções. Olha só, olha a nossa responsabilidade depois que a gente lê isso daqui, né? Então, o que ele está falando? Que o nosso corpo perispiritual, ele sustenta o nosso corpo. Ele que dá forma, ele que segura as células. E sempre que precisa, há essa renovação natural, né? Quando a gente é mais idoso, a renovação é mais lenta. Quando a gente é mais jovem, a renovação é mais rápida, né? Então, as células do corpo, elas são renovadas de cada 7 a 10 anos. Então, a cada 10 anos eu tenho um outro corpo, né? Através do quê? Daquilo que eu respiro, através daquilo que eu como e daquilo que eu ingiro, né? Tudo que eu bebo. Então, tá. Cada um tem um grau. Então, vamos lá. Eu pus essa mocinha aqui, vamos ver se entrou certo. Peraí. Então, ó, só para vocês terem uma ideia de como que o corpo é tão perfeito, né? A pele, ela demora uma média de 30 dias para se renovar, inteirinha. A pele é o maior órgão que nós temos no corpo. Ele reveste todo o nosso corpo externo e todas as nossas cavidades, né? Então, a pele, ela renova a cada 30 dias. O fígado, né? Ele renova de 150 a 500 dias. Nossa, 500 dias é muita coisa, né? Mas eu, por exemplo, estou idosa, eu acho que o meu é 500 dias. O sangue, de 24 a 48 horas. Mas todas as hemácias do nosso corpo, elas demoram 120 dias para serem renovadas, tá? De 2 a 3 meses, até dependendo da pessoa. Renova tudo. Olha que maravilha, gente. E a gente encharca eles de mau pensamento. O cabelo do homem, 3 anos, e da mulher, 6 anos. Há uma renovação total do cabelo. O estômago e intestino, 5 dias. É toda a pele renovada. O pâncreas, 50 dias. E os ossos, até 10 anos. Tá? 10 anos, o osso se refaz. Tá? Veja como Deus é perfeito, né? E a gente não sabendo disso, a gente vive a vida assim, como se nada estivesse acontecendo. E não é assim. A gente tem que cuidar das coisas. Então, hoje é muito bem divulgado tudo isso. Hoje tem pesquisa científica falando que a prece, a pessoa sara muito mais rápido, ela recupera muito mais, ela tem menos dias nas UTIs, quando a pessoa tem o hábito da prece. Né? Quando a pessoa tem um pensamento positivo, de querer bem, de ser uma pessoa legal, né? Então, essas pessoas, elas saem da doença muito mais rápido. Hoje já é comprovado cientificamente. Agora, se leva 30 dias para renovar tudo, e eu, com pensamento negativo, eu despejo carga negativa nessas células, né? Ela vai renovar com dificuldade, acredito eu, né? Então, o poder curativo estará na razão direta das qualidades morais, das purezas das intenções, então, daquilo que a gente precisa, da vontade e do pensamento.
toda cura é antes um fenômeno de autocura, lógico, né? Por quê? Porque o meu espírito comanda tudo isso, né? A reformulação moral do pensamento, do sentimento e da ação, em consonância com a lei divina, ou seja, em sintonia com a lei do amor. Lembra quando a gente começou a falar essa aula, né? A gente não cumpre a lei do amor ainda, o nosso planeta ainda é deficitário em amor, né? À medida que a gente está aprendendo que amar é bom, né? A gente também vive mais, a gente não é aproveita a vida, a gente vive com maior qualidade de vida, talvez é a palavra que hoje a gente usa, né? Por quê? Porque o nosso sentimento e a nossa ação está ligada em sintonia com a lei do amor. Então, refletir sobre o que pode estar sendo a causa da doença. Então, tem que parar e falar, o que está acontecendo comigo? Né? Tô tendo resfriado direto, tenho enxaqueca direta, tenho isso, tenho aquilo, tenho uma doença crônica. Tá, e o que eu vou fazer agora? O que é? De que forma meu pensamento está alimentando essa doença para ela ficar e não ir embora? Né? E aí a gente logo descobre, né? Essa faculdade é inerente ao espírito. Tá? Cada um de nós tem essa possibilidade, cura ou não. Então, a faculdade de curar, ela depende qualquer pessoa pode ter, ela se desenvolve pelo exercício, né? O fluido, a gente aprende a sutilizá-lo, né? A transformá-lo em fluido energético saudável, né? O efeito pode ser demorado ou rápido. E de que forma que a gente pode fazer essa faculdade de cura? Através dos passes, radiações e água fluidificada. A gente tem no Kardec 2 vezes por ano, um em cada semestre, o curso de passe. Qualquer um de nós pode trabalhar. O pessoal chega novo no centro, posso aprender a fazer passe? Pode, todo mundo pode. Mas eu tenho isso, eu tenho aquilo, não tem problema nenhum. Aprender a transmitir energia é muito bom, porque à medida que a gente transmite, a gente recebe, a gente reabastece, né? Normalmente a gente sai mais reabastecido do que a pessoa que recebeu da gente, né? E o que é mediunidade de cura? Já é uma outra coisa, é o médium de cura, né? Ele tem a facilidade de transmitir energias, né, auxiliado pelos espíritos. Então, são almas de escola, né? É uma mediunidade espontânea, a gente dificilmente consegue desenvolver ela numa reunião mediúnica, né? Ele utiliza o ectoplasma, que são os efeitos físicos. Lembra quando a gente contou das materializações, que tinham os trabalhos de cura? É uma ação instantânea. Esse tipo de médium, ele pelo simples toque ou pela imposição da mão, ou um olhar, ou um gesto, ou um desejo, ele cura pessoas, né? Cura animais, né? Recupera a saúde de plantas, cada um é de um jeito, né? Basta ver que tem pessoa que é assim, né? Então, ele tem a mediunidade de curar. Então, ele solta o ectoplasma através dessa vontade que ele tem, né? Não, são mais raros, né? Esses tipos de médium. A oração pode curar? Lógico que pode curar, né? Então, a prece, que é um pensamento, quando fervoroso, ardente, feito com fé, reduz o efeito de uma magnetização, não só chamando o concurso dos bons espíritos, mas dirigindo ao doente uma salutar corrente fluídica, né? Na Revista Espírita Kardec, em setembro de 1865. Opera transformações moleculares e anatômicas, resultando na cura. Nos coloca em comunhão com os espíritos elevados, formando em torno de nós uma atmosfera espiritual salutar que, pela nossa vontade, podemos absorver e irradiar. Não nos esqueçamos de que toda oração que o homem dirige a Deus é constituída de 2 partes. A primeira parte é a do mérito e a segunda é a da bênção. Ai, que coisa maravilhosa, né? Vamos trabalhar para ter mérito, né? E receber a bênção. Então, fé é conhecimento sobre as coisas espirituais. Ela dá condição e serve de base para a ação. Jesus, em suas curas, sempre te dizia: se tiveres fé, ou a tua fé te curou, né? A fé é uma coisa importantíssima, né? A fé, a vontade, que é a fé, né, do espírito, que age sobre a corrente fluídica, emitindo e dirigindo para o local enfermo, que atinge e repara a matéria. Pela vontade, né, pela fé, né, também que a corrente fluida pode ser atraída
pelo desejo ardente e confiante da pessoa enferma. Quem não a possui opõe-se à inércia, que paralisa ou dificulta a ação. Então, quem não acredita, está sempre com dificuldade, esse daí prolonga o problema existente. Podemos curar todas as doenças? A cura de uma enfermidade é fundada nas leis naturais, divinas e, portanto, tem limites. Nem tudo dá para curar, né? Nem tudo dá para curar, mas faz parte da nossa vida. Nós estamos aqui reencarnados num mundo físico, né? E a gente vai perder um dia o físico. Isso é ponto pacífico, né? Então, por que uma pessoa se cura e a outra não, né? Aí depende de várias coisas, né? Das condições de atração e fixação dos fluidos curadores, por quem os irá receber, fé, afinidade fluídica, do merecimento ou necessidade espiritual do enfermo. Então, às vezes eu preciso passar por aquilo, né? Outros não. Às vezes eu preciso desencarnar naquela idade. Outros não, né? Isso daí a gente não sabe o que está no planejamento daquele espírito, né? Então, a doença é uma terapêutica da alma, dentro dos mecanismos da evolução humana. É a filtragem no corpo dos efeitos prejudiciais dos equilíbrios espirituais. Funciona também como processo que induz a reflexão e disciplina. Enquanto não produzir seus efeitos benéficos, não deve ser suprida. Então, por exemplo, eu tenho hábito de beber, tá? Eu sei que faz mal pro fígado, tá? Aí eu pego uma cirrose e morro, né? E reclamei terrivelmente de ter morrido, tá? Eu chego no mundo espiritual e falo, ó, você não aprendeu a lição, vai voltar. Ah, tá, vou voltar, volto. Ah, tenho um hábito de vontade de beber, bebo outra vez, tenho problema outra vez, não resolveu meu problema. Eu volto outra vez, né? Até que um dia eu aprendo. Ou eu elimino a causa da doença, e eu tenho uma leve indisposição, né? Ou pode ser até um câncer, né? E que eu tenho facilidade de curar, por exemplo, ou não. Ou eu aprendo outra vez e vou embora, né? Até eu parar de ser teimoso. A cura definitiva do corpo, ela só se consolidará e terá um caráter mais duradouro se corrigirmos nossas atuais condições materiais e espirituais, que geram a enfermidade. Eu vou dizer para vocês que nosso mundo de expiação e prova, ainda é difícil a gente acabar com as doenças, né? Porque o nosso pensamento, ele atrai muito, né, essas ações deletérias, né? A cura definitiva é a do espírito. Então, quanto mais você evolui, menos doença você tem. Só depende do nosso ajuste espirituais as leis divinas. E é que é difícil, né? É amar incondicionalmente, né? Perdoar, viver de bem com a vida. Todos aqueles processos que eu falei lá no começo, né? A gente tem que estar bem. Lembra aquele do processo saúde e doença, né? As determinantes que dá a doença. Se a gente viver bem com tudo aquilo lá, mesmo com as condições que a gente tem hoje, a gente pode ser muito saudável. Então, é aquilo que preconiza o Evangelho e o Espiritismo há muito tempo, né? Reforma íntima, esforço para o bem, cultivo da fé, do estudo, da oração e da fraternidade. São o maior preventivo das enfermidades e o melhor fator de segurança para o nosso bem-estar, lógico, porque vivendo bem, a gente cria energias boas e com essas energias boas a gente traz saúde para as nossas células, né? Mas isso não quer dizer que a gente não vai ter doença, porque pode ser que no nosso planejamento a gente precisa tê-las, né? Então, o fim primordial ou essencial do Espiritismo é tornar melhores aqueles que o compreendem. O Espiritismo cura, sobretudo, as doenças morais. Verdade, Allan Kardec é muito bem, e chegamos ao final da nossa aula, né? Eu espero que vocês tenham gostado. Vamos cuidar um pouco mais de nós mesmos, né? Da nossa família, do nosso ambiente, né? Com tudo aquilo que a gente aprendeu aqui no dia de hoje, né? Um beijo para todos, que Jesus nos ampare e nos ilumine, que fortaleça a nossa saúde física, a nossa saúde moral e espiritual, mas que nós possamos também dar os nossos passos, né? Junto a Ele, né? E que possamos estar sempre juntos, né? Um beijo grande e até a próxima, se Deus quiser.